Bom, nós falamos já de espaço vetorial, transformação linear, matrizes. Bom, então, transformação linear. Bom, eu estou com vontade de ser abstrato hoje, assim, vou ser abstrato, tá? Nós somos matemáticos, temos o direito de ser abstratos. É que eu dou aula na engenharia também, e lá sou proibido de ser abstrato. Bom, então vamos pensar assim, né? Nós temos um espaço, dois espaços, E e F, espaços vetoriais. T de E em F linear. Então, mesmo que seja o Rn e o Rm, esquece o que eles são por um momento e pensa só nisso. E aí você pode ter uma base de E, vamos chamar assim, E1, En, base de E, e F1, Fm, base de F. Então, nessas circunstâncias, né, significa que a gente, para todos os efeitos, o E é um Rn. Uma vez que você tem uma base, ele é um Rn. Né, porque todo elemento de E é dado por uma N-upla. O F é um Rm também. Poderia ser... eu acho que eu vou também lembrar isso. Poderia também ser o Cn ou Cm. Tá? Os escalares poderiam ser os complexos. Não ter isso presente na nossa cabeça. Assim. Por exemplo, se o nosso espaço fosse o espaço dos polinômios, é igual a polinômios de grau menor que n, cada um seria dado, o cara seria dado por an-1, xn-1, mais A0. Isso é uma n-upla, né? A n-upla A0, a n-1 caracteriza completamente esse polinômio. E é bem razoável, nesse caso, a gente pensar que esses caras podem ser números complexos. Um caso em que são Cn. Então, vamos dizer aqui, a gente tem o E é isomorfo a Rn e o F é isomorfo a Rm. Quer dizer, o que é isomorfo? Você tem um isomorfismo, que é uma bijeção. Tem uma bijeção, vamos chamar assim, de E em Rn, que leva... Aliás, vou fazer de Rn em E, que é mais fácil, né? Que leva x1, xn, x1 é 1, mais xn é n. Como esses caras formam uma base, essa representação aqui existe e é única para cada elemento de E. Então, é uma bijeção. E é um isomorfismo, por quê? Porque se você... Aqui você tem uma soma, aqui você tem uma soma. Aqui você tem um produto por escalar, aqui você tem um produto por escalar. Se você fizer E de x mais ty, o que isso vai ser? Isso vai ser E de x1, xn mais t aí você pega, soma isso aqui, substitui aqui, e o que você vai ter? Isso aqui vai ser igual a E de x mais t E de y.
Quer dizer, você pode operar aqui primeiro e depois levar para lá por E, ou pode levar todo mundo para lá e fazer a operação lá. Bom, mas tem uma coisa aqui que é da transformação linear também, é que ela tem uma matriz. Você tem, se você pegar T, então se você pegar T de x, você pode escrever T de x1 é 1 mais xn é n, pela linearidade isso é x1 T de E1 mais xn T de En. E agora, tem um isomorfismo aqui em F. Então, cada um desses caras se escreve como combinação linear desses caras aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser x1 vezes, vou escrever assim, esse cara daqui é T de E1, vai ser um certo A11, F1, mais AM1 FM. Porque esse cara daqui está em F. Se ele está em F, ele é uma coisa assim. Mais xn A1N F1 mais AMN FM. Resulta, então, que isso daqui, se eu quiser o coeficiente de F1, do T de x vai ser uma certa, não, o T de x vai ser um certo Y1 F1 mais YM FM. Se eu quiser saber quem é o Y1, está aqui, ó, A11, X1. Então, isso aqui A11, X1 mais AN1, A1N, desculpa, XN F1 mais AM1 X1 mais AMN XN FM. Ou seja, a gente pode dizer que o X1, XN, entendido que esse cara daqui, vamos dizer, chamar essa cara de base alfa. Esse alfazinho significa que isso é X1 é 1 mais XN é N. Esse cara daqui está sendo levado em A11, AM1, A1N, AMN, X1, XN. Isso é uma coisa absolutamente geral. Só depende de você ter dois espaços com base. E, claro, essa matriz aqui depende da base, das bases. Então, a gente pode sempre ter isso em mente. Toda vez que você tem uma matriz, M por N, você pode olhar para ela e dizer isso é uma transformação linear de Rn em Rm. Essa matriz é apenas a expressão dessa transformação linear quando eu uso a base canônica de Rn e a base canônica de Rm, salvo menção em contrário. Mas eu poderia escolher outras bases e a mesma transformação ser dada por uma outra matriz. E, eventualmente, pode valer a pena. Essas bases podem ser
tais que essa matriz fique mais simples. Vamos ter isso em mente, né? E se você, claro, se você agora fizer uma outra transformação de F em G e G tiver uma outra base, né, você vai ter uma outra matriz e pelo fato de você estar usando, vamos dizer, estar com essas três bases fixas, a composta vai ser dada pelo produto das matrizes. Tá? Bom, então isso é uma coisa que um matemático deve saber, assim. Você olha e... Bom, agora, queria ter uma outra coisa ainda abstrata. É o seguinte, você pode ter, de novo, E e F espaços vetoriais, pode ter T de E em F, linear. Pode ser que a T seja injetiva, né? E cada elemento de E vai num elemento de F, mas pode ser que não. Então, nós vamos chamar de núcleo, o núcleo de T, seguinte, cara, N de T é igual ao conjunto dos x pertencentes a E, tais que T de x igual a zero. É o T menos 1 de zero também. São os caras que vão em zero. Quando você pensa no sistema linear, são os caras que são soluções do sistema homogêneo. Tem uma coisa extremamente legal assim, que é o seguinte, você tem o zero aqui está o E, aqui tem o zero, e aí o núcleo, eu tenho predileção para botar o núcleo amarelo, mas hoje eu vou fazer ele cor-de-rosa, fazer um desenho bidimensional. O nosso núcleo é esse cara daqui. Observa que ele é um subespaço vetorial. Porque se você soma dois caras que vão em zero, como o T da soma é a soma dos T's, os dois vão em zero, a soma vai em zero. Você multiplica por um escalar, lembra? O escalar multiplicado. Então esse cara é um subespaço vetorial aqui. Então todos esses caras vão aqui no zero. Agora, imagina que você tem um cara aqui, vou botar ele branquinho mesmo. Tem um cara aqui, um x, e o T de x dá um certo y aqui. Olha só, vamos passar aqui um paralelo. Aqui é uma reta paralela. Vou chamar esse cara aqui de x mais n. X mais n é igual ao conjunto dos x mais nzinho com n em n. Tá? Para cada cara que você tem aqui, você soma com x, tem esse cara aqui. É o subespaço afim que está aqui. Então, se você pegar um x mais n aqui, o n está aqui. Quem é t de x mais n? Linear. T de x mais T de n. N está no núcleo, T de n é zero. Então, é igual a T de x. Então, todo mundo aqui nesse branco vai nesse mesmo cara aqui. Repara, esse espaço aqui agora, ele vai ser decomposto, né? Vai ser fatiado em caras paralelos ao cor-de-rosa, ao núcleo. Porque para cada x que você pegar aqui, tem uma fatia dessa que passa aqui. Vamos dizer, se fosse R3, se isso fosse uma reta, o R3 estaria dividido em retas. Se fosse o R3 e o núcleo fosse um plano, estaria dividido em planos.
em dimensões maiores, podem acontecer coisas mais complicadas um pouco, mas essencialmente a mesma ideia. Então, cada elemento daqui está em um espaço afim desses. E todo esse espaço afim é levado no mesmo Y lá. Tá legal? Isso é absolutamente geral, não tem só ser uma transformação linear. Tem também uma coisa aqui, ó, se você pegar um outro subespaço que é transversal aqui, vamos pensar assim, pensa em Rn, né? Então o núcleo teria uma certa dimensão K, e aí a gente pode completar, pensar assim, né? Digamos assim, núcleo de T tem dimensão K. Então, o núcleo de T tem uma base N1, NK. A gente pode completar essa base. A base de N de T não é uma base de E, mas são vetores linearmente independentes. Então, a gente pode completar esses caras até obter uma base de E. Então, a gente pode fazer assim, né? N1, NK. Pode pegar aqui, vou chamar assim, de UK mais 1 até o N. Isso aqui pode ser, a gente pode pegar uma base de E. Assim. Tem esses caras, tem mais esses. Esses caras daqui, eles geram um outro espaço, que está aqui. Vamos dizer assim, vou desenhar ele assim. Né? Esse aqui geram um N1, digamos. Esse aqui, o N1 aqui. Está claro que todo elemento do E, se eu pegar um cara qualquer aqui, ele vai ser soma de um daqui com um daqui. Porque se você pegar aqui um outro X, vou chamar de X também. Se X pertence a E, X igual a X1N1 mais XK NK mais XK mais 1 UK mais 1 mais XN UN. Esses caras aqui estão em N e esses aqui estão em N1. E como essa representação do X é única, essa decomposição também é única. Então, esse cara daqui, ele se escreve, é isso, né? Você faz assim, tira uma paralela a esse aqui, acha que o X, chamar assim de X0, e esse aqui de X1. Vamos botar ele com as suas devidas cores. X1 e o X0 aqui. Tem um único cara aqui assim. Bom, esse X0 e o X, a diferença entre eles é um elemento de N. Então, eles são levados no mesmo ponto lá. Quer dizer, se eu pegar... Eu estou dizendo o seguinte, se eu pegar essa fatia aqui, paralela ao N passando pelo X, ela corta o N1 num único ponto, que é esse... chamei ele, esse aqui devia ser chamado N1, X1, né? E esse aqui de X0. Corta aqui num único cara. O que significa que para cada cara aqui, para cada cara aqui na imagem,
A imagem é um subespaço aqui. Então, vamos desenhar aqui a imagem. Esse aqui é T de E, também chamado de imagem de T. Cada vez que você tem um Y aqui, tem um X para ele, mas para esse X você tira essa paralela e tem um único X1 aqui. Então, se você olhar para a transformação T de N1 na imagem, ela é uma bijeção. É linear, porque ela é linear no espaço todo, então ela é uma transformação linear de N1 na imagem, que é uma bijeção. Então, T vou até botar isomorfismo entre N1 e a imagem de T. Está claro? Então, olha, isso significa que a dimensão da imagem de T é igual a N menos K, que é a dimensão do N1. Agora eu posso tirar os andames e dizer, ó, tem o núcleo aqui, tem a imagem aqui. Se eu olhar para a dimensão desse mais a dimensão desse, dá a dimensão N do espaço original. Tá? Que é razoável também, né, porque você está pegando o espaço e levando num espaço de dimensão menor. Então, você está comprimindo, é como se você estivesse transformando. Você perdeu K dimensões, então você tem que pegar coisas de dimensão K aqui e transformar em pontos para poder fazer caber aqui. Isso se chama teorema do núcleo da imagem. Conto de novo. Tá legal? Tá. Eu falo no começo do curso, mas eu esqueço. Eu ganho para responder, pode perguntar, assim, não tem problema não. Eu posso ainda fazer uma coisa um pouquinho, que é supor que o E tem um produto escalar. E se o E tiver um produto escalar, que aqui está puro, né? Então, não tem. Eu peguei esse cara aqui, ele é transversal aqui, assim. Eu simplesmente escolhi, disse, ó, posso completar. Mas, se tiver um produto escalar, ainda posso me dar o luxo de pegar o N e pegar o ortogonal a ele. Para ficar uma coisa mais chique. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Então, o teorema do núcleo da imagem. Com essa notação aqui, imagem de T igual a T de E. Então, ele diz que a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do domínio E. Então, aqui a gente pode voltar à história e observar o seguinte, você tem, no giz cor-de-rosa, você tem aqui o núcleo, e aí você pode
pegar o ortogonal esse cara daqui é o conjunto dos x pertencentes a E, tais que x escalar n igual a 0 para todo n em n. E aí, esse cara, acho que eu vou depois parar para mostrar isso. Esse cara daqui também completa esse. Quer dizer, se eu pegar uma base aqui e juntar com uma base aqui, eu tenho uma base do E. Então, eu posso também dizer que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do núcleo de T, vou botar o núcleo de T aqui, do ortogonal núcleo de T. Aqui eu posso fazer essa coisa assim. Depois, se eu quiser, eu posso botar uma base ortonormal aqui no N, uma base ortonormal no N ortogonal, e eu teria uma base ortonormal do espaço todo. E aí uma base ortonormal aqui vai estar sendo levada na imagem, e uma outra aqui vai todo mundo no zero. Só para observar, eu tenho que mostrar, né, que realmente todo elemento, se eu pegar um x aqui, mostrar que eu posso usar o núcleo ortogonal para completar o núcleo, equivale a eu mostrar o seguinte, ó, se eu pegar um x aqui, tem um x0 aqui, e um x1 aqui, tal que x é igual a x0 mais x1, de maneira única. Porque aí significará, quando eu faço isso, eu escrevo esse como combinação linear dos elementos da base daqui, escrevo esse como combinação linear dos elementos da base daqui. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu projeto o x aqui, eu aprendi a fazer projeção num subespaço. Eu estou em dimensão finita, então eu sei que o N tem uma base ortonormal. Eu aprendi na aula passada isso. Que, o N é um subespaço, em alguma aula anterior, deve ser na retrasada, eu estou num subespaço de um espaço de dimensão finita, então ele tem uma base. Não me lembro se eu aprendi. Acho que eu aprendi, porque eu não posso, vamos dizer, eu tenho que ter... eu não posso aumentar indefinidamente o número de vetores linearmente independentes num subespaço, de um espaço de dimensão finita. Porque eu vou aumentando, não pode passar da dimensão do espaço. Então, a ideia de achar uma base de um subespaço é essa, você vai aumentando, quando você não puder aumentar mais, você tem uma base. Tá? Deixa esses detalhes. Então, o N tem uma base ortonormal que eu crio pelo processo, eu nem chamei aquele processo de criar uma base ortonormal a partir da base, lembra? Você tem dois caras aqui, aí você diz, não, esse aqui eu vou pegar o unitário, aí esse aqui eu projeto, pego esse, venho aqui, aí aumento ele para ele ficar unitário, e aí eu criei dois ortogonais. Aí eu pego um terceiro aqui, projeto aqui no chão, e pego esse cara aqui. Bom, então ele tem, e aí tendo uma base ortonormal, eu posso projetar o cara em N. Então, a gente faz isso, né? Faz x0 igual a projeção de x em N. Como é que você faz? Você tem a base N1, NK, o x0 vai ser igual a x escalar N1, N1, mais
x escalar nk, sendo n1 nk base ortonormal de n. Então, disso, tá tranquilo ou não? Foi assim, ó, lembrando, tem até um videozinho. Né? Você tem aqui o n, está aqui o x, aí você quer projetar aqui. Esse aqui é o x0. E esse daqui, vamos chamar de x1 igual a x menos x0. Você quer esse cara perpendicular aqui. Então, o x0 tem que ser isso aqui com x0 no lugar de x. Porque se o x0 está aqui, ele é uma combinação linear dos vetores da base com esse truque do Fourier aqui. Tá beleza isso? Posso explicar de novo o truque do Fourier? É muito importante. Nem precisa ter vergonha, pode ir. Não? Tudo bem? Prefere continuar na ignorância, passar o vexame de dizer não entendi? Não estudei isso ainda? Bom, tudo bem. A consciência... Hã? Explica de novo. Então, que é a coisa importante de base ortonormal. Ó. Quando você vai escrever, você tem uma base, né? ε1, εk. Aí você tem um vetor V, que está no espaço gerado por esses caras, então. Né? Ele é x1 ε1 mais xk εk. Tipicamente, esses caras aqui, cada um tem suas coordenadas, e você quer saber as coordenadas do... E o V tem suas coordenadas, então você quer saber x1, xk, você tem que resolver um sistema linear. Entendeu? Digamos, você tem uma outra base, a base canônica, que não é essa aqui, todo mundo está sendo dado por suas coordenadas, você tem que resolver o sistema linear. Mas se esses caras são 2 a 2 ortogonais, você multiplica escalarmente V por εi dos dois lados, faz esse negócio aqui por εi, e aí você vai ter x1 ε1 vezes εi. Mas como eles são 2 a 2 ortogonais, dá zero. ε2 com εi dá zero. Só o εi com εi que não dá zero, dá 1. Então, fica, na verdade, xi, εi, que é xi. Então, isso aqui dá o xi. Isso não dá para não saber. Não é possível viver daqui para frente sem saber isso. Oi? É isso. É isso. O Fourier, na verdade, ele viveu essa situação num contexto muito mais geral. Ele estava resolvendo o problema de propagação do calor, formulou lá as equações e tal, fez umas contas, e no final ele tinha o seguinte, ele tinha uma função... A situação do Fourier era assim, ele tinha uma função f e ele tinha que escrever como uma soma, uma combinação linear de funções trigonométricas, que era uma coisa assim, tinha bom, tem várias versões, vou botar essa aqui, que é A0 mais A1 cosseno x, mais B1 seno x, mais A2 cosseno de 2x, mais B2 seno de 2x, só que isso era uma soma infinita. Aqui interessava o valor, quer dizer, esse aqui é f de x, né? Interessava o valor no intervalo 0 e 2π. E aí a primeira ideia dele foi, vou fazer o que eu sei. O que eu sei é o seguinte, f de x, ele escreveu f de x igual a somatório de AN x elevado a n, n igual a 0 a infinito. Função no tempo dele era isso. É como se ele dissesse, ó, a minha função é dada pelas suas coordenadas na base do x elevado a n.
E aí cada um desses caras, ele também sabia escrever dessa maneira. Ele sabia, cosseno x é somatório, aliás, esse AN aqui tem que ser outro aqui, vou chamar de alfa N. Cosseno x é somatório de... Nem devia botar N, né? Bom, mas tudo bem. Somatório de N igual a zero a infinito de menos 1 elevado a N, x elevado a 2N sobre 2N fatorial. O seno tem uma similar, aí o cosseno de 2x, você substitui 2x no lugar de x. Botou esse negócio todo, é como se ele montasse aqui um sistema linear com infinitas equações e infinitas incógnitas. Eu me deparei com o livro do Fourier há uns anos na biblioteca do Instituto, não me lembro mais exatamente, mas, se eu não me engano, ele fez a conta e resolveu esse sistema. Resolveu. Aí, se não me engano também, vou inventar se for. Na página seguinte, ele diz assim, mas eu tive uma ideia melhor. A ideia melhor dele foi a seguinte, ele descobriu que isso daqui era como se fosse assim, tem um vetor f igual a, vamos dizer, o que importa aqui é que você tem uma infinidade de vetores assim, né? Então, ele queria fazer assim, né? Ele queria fazer x1 é 1, mais x2 é 2, mais xn é n, mais etc. Uma soma infinita, onde cada vetor aqui é uma função. E a f é uma função, um vetor também. Ele não usou essa linguagem, isso nem existia. E ele sacou que tinha um produto escalar aqui, que fazia esses vetores serem 2 a 2 ortogonais. Então, também não existia produto escalar, ele estava inventando na hora, o nome só veio depois. Então, ele fez o seguinte, se eu quiser saber o xn, eu faço f, multiplico por n é uma função de x, então vamos chamar assim, f de x. Digamos assim, vou voltar para cá, né? Digamos que ele quer saber o AN, então ele faz f de x cosseno de nx, aí multiplica aqui, você vai ter A0 cosseno de nx, mais A1 cosseno x cosseno de nx, mais B1 seno x cosseno de nx, mais etc, etc. E aí ele fez uma coisa que vocês ainda não sabem, acho, mas vão aprender. Ele pegou e fez a integral de 0 a 2π disso aqui, dx, e disse, a integral da soma é a soma das integrais, mesmo que seja infinito, valia na época sim, e aí fez essas integrais, cada uma delas. Bom, aqui é bom botar o principal, né? Botar aqui integral de 0 a 2π de AN cosseno de nx, cosseno de nx, dx. Aí ele sacou, aí faz a conta, cada uma dessas integrais dá zero. Só essa que não dá, porque tem função ao quadrado. Essa dá π. Então, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que ele fez aqui. Multiplicou dos dois lados escalarmente e viu que tudo se cancelava, exceto o que ele queria. Então, isso aqui vai dar o AN sai, então fica tudo aqui, fica integral de f de x cosseno de nx dx de 0 a 2π igual ao AN, aqui tem um mais, né? AN vezes π. E aí o AN é 1 sobre π vezes esse negócio aqui. Então foi assim, a verdade é essa. Foi a primeira vez que apareceu essa ideia aqui. Então, em homenagem aos 250 anos do Fourier,
Não é muito corrente na literatura dizer que isso é o truque do Fourier, mas foi a grande sacada do... Quer dizer, a sacada do Fourier é mais ousada pelo seguinte: na época, função era série de potências. Ele dizer que toda função podia ser escrita como uma soma de senos e cossenos, uma série de senos e cossenos, foi uma ousadia considerável. Até hoje tem gente que ganha vida provando teoreminhas ligados a isso aqui, porque isso não é tão trivial assim. Então, assim, o trabalho dele teve uma influência enorme na matemática até hoje, porque isso aqui depois reaparece na mecânica quântica, aparece no processamento de sinais. Bom, mas então, é isso. Quando a gente tem uma base ortonormal, a gente escreve o vetor na base de uma maneira simples. Não precisa resolver o sistema, é só fazer produtos escalares. E, em particular, quando você quer projetar... Então, deixa eu... Está muito bagunçado agora. Né? Então, quando você tem aqui um espaço N, ele tem o zero, aí você tem aqui o vetor V, e você quer projetar ortogonalmente aqui, você quer esse V0 aqui, e sobra aqui um V1. Na verdade, eu não sei, eu estou desenhando o que eu quero. Então, é isso que eu quero. Então, se isso funciona, né, eu tenho V igual a V0 mais V1 com V0 escalar V1 igual a zero. V0 em N. Então, o que eu posso dizer? Que aqui eu tenho a base ortonormal de N, vai ser N1, NK. Então, meu V0 é igual a V0 escalar N1 mais V0 escalar NK. Bom, isso não quer dizer que eu sei quem é o V0, porque para saber quem é o V0 eu tenho que usar o V0 aqui, eu não sei quem é o V0. Mas eu tenho que saber quem são esses produtos escalares. Agora, ó, o V1 é perpendicular ao N, ele é perpendicular a todos esses caras aqui. Quer dizer, V1 escalar N1 é igual a V1 escalar N2, que é igual a V1 escalar NK, tudo é zero. Então, se eu somar V1 no V0 aqui, não muda nada. Porque V1 escalar N1 é zero, V1 escalar NK é zero. Só que V0 mais V1 eu sei quem é o V, eu tenho V. Então eu digo, então se esse negócio funciona, o meu V0 é igual a V escalar N1 mais V escalar NK. Se não funcionar, tudo que eu estou pensando aqui estaria completamente errado, né? Toda essa construção geométrica do produto escalar estaria errada. Seria mais ou menos, eu ousaria dizer que se esse negócio não der certo, Deus não existe. Não quer dizer que se der certo, eu terei demonstrado a existência de Deus, mas seria uma coisa tão fora de propósito assim. Bom, então vamos testar. Quer dizer, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o V1 igual a V menos V0 e ver se dá certo. Então a gente define, diz, seja... Entendeu? Depois,
demonstração matemática é assim, você faz o rascunho, depois você fez o rascunho, você diz, seja V0 isso aqui. Como se fosse uma iluminação. Então, sejam V0 isso aqui, V1 igual a V menos V0. Então, a gente só tem que mostrar que V0 escalar V1 é zero. Então, V0 escalar V1 é igual a V0 escalar V menos V0, que é igual a V0 escalar V menos V0 escalar V0. Será que vai dar certo isso? Ó, quem é V0? Isso aqui ó, é uma espécie... Se eu for calcular V0 escalar V0, é o quadrado da norma de V0. Como esses caras são ortogonais, o que vai acontecer é uma espécie de Pitágoras. Vai ser a soma dos quadrados dos catetos aqui. É como se você tivesse um... Quando você faz em R3, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Você pega a norma do vetor V em R3. Aí você tem as componentes dele. Né? x1 é 1, x2 é 2, x3 é 3. Aí você projeta aqui e obtém isso aqui. Está meio... A projeção está meio... Bom, vou esticar um pouco esse cara aqui. Então, esse cara daqui é a projeção assim. Aí você tem um Pitágoras aqui. Norma de V ao quadrado. Vamos chamar esse cara aqui de V1 e V0. É igual a norma de V0 ao quadrado mais norma de V1 ao quadrado. Bom, mas quem é o V1? O V1 é o x3 é 3. Então, esse aqui é x3 ao quadrado. E o V0 é o x1 é 1 mais x2 é 2. Então, isso daqui é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, o quadrado da norma é a soma dos quadrados das coordenadas. A mesma coisa vai valer aqui. Se você disser que V igual a x1n1 mais xk nk, se você fizer norma de V ao quadrado, é igual a V escalar V, que é igual a esse cara escalar ele mesmo. Aí, saem aqui, né, você tem N vezes N caras aqui. Cada um aqui vai multiplicar cada um dos outros ali. Só que qualquer produto escalar de NI por NJ dá zero se I for diferente de J. Então, só sobram os iguais, que são 1. Então, isso aqui vai dar x1 ao quadrado mais xk ao quadrado. Legal? Isso também é básico. Quando você bota um produto escalar, você introduziu o teorema de Pitágoras. Bom, então, apaga essa história aqui. E eu sei, então, que V0, V0 escalar V, é isso aqui. Aliás, o V0 é esse aqui. Ó. V0 escalar V, eu vou fazer V escalar cada um desses. Que vai me dar, quando eu faço V escalar N1, multiplico por isso daqui, eu tenho V escalar N1 ao quadrado. Quando eu faço V escalar N2, etc., aí eu tenho V escalar NK ao quadrado. V escalar V0 dá isso. E o V0 escalar V0, eu acabei de ver que é exatamente isso, né? V escalar N1 ao quadrado menos V escalar NK ao quadrado. Então, zero. Foi feito para dar certo. Tem essa coisa assim, se você
faz o negócio, aquilo está tudo certinho, você faz a conta, tem que dar certo. Bom, isso é legal no computador, né? Quando você programa e acontece exatamente aquilo que você queria, dá uma certa sensação de divindade, né? Você começa a criar coisas que funcionam. Bom, então, né, você tem exatamente isso, que V0, então V é igual a V0 mais V1 e V0, V1 igual a zero. Então, escrevi como um elemento de N e um elemento perpendicular a N. Será que poderia ter duas maneiras? Quer dizer, será que eu poderia ter uma coisa assim? Será que eu poderia escrever V igual a V0 barra mais V1 barra com V0 barra V1 barra igual a zero e ainda por cima, né? Na verdade, observa que esse V1 aqui, acho que eu não vou fazer essa conta, mas esse V1, ele é perpendicular ao espaço N. Tá? Ele não é só perpendicular ao V0, né? Isso aqui, não é só isso aqui, né? Vou botar aqui, V1 ortogonal a N. Tá? Se você pegar esse cara daqui, V menos V0, multiplicar escalarmente por qualquer um dos elementos da base, vai dar zero. Se você fizer V menos V0 escalar NI, isso vai dar VNI menos V0 NI. O VNI deixa VNI, mas V0 NI, como N1 escalar NI é zero, todo mundo é zero, só fica, né, isso aqui fica o V escalar NI puro, né? Porque NI escalar NI é 1. Então, dá zero. Então, esse cara realmente é perpendicular a todos os elementos da base de N, então ele é perpendicular a todos os elementos de N. Bom, então, imagina que você tem isso aqui, né? E vamos dizer que também o V1 barra é perpendicular a N. A gente podia fazer, vamos dizer, repassar isso daqui para mostrar que é único. Mas uma maneira que deveria funcionar, que é tradicional, é você dizer, bom, se esse é igual a esse é igual a esse, a diferença é zero. Então, você tem ou V0 mais V1 é igual a V0 barra mais V1 barra. E aí você tem V0 menos V0 barra é igual a V1 barra menos V1. Esse cara daqui está em N. E esse cara daqui é ortogonal a N. Eu quero mostrar que os dois são zero. Bom, se eu mostrar que um é zero, acabou, né? Então eu faço o seguinte, mostrar que esse cara é zero é mostrar que a norma dele é zero. Que é mostrar que o quadrado da norma dele é zero. Então eu multiplico escalarmente por ele. Todo mundo aqui, ó, eu faço V0 menos V0 barra, V0 menos V0 barra. Isso é igual a V1 menos V1 barra, V0 menos V0 barra. Isso aqui é o quadrado da norma do cara. E isso daqui é zero porque esses dois estão em N. E esses dois são perpendiculares a todos os elementos de N. Então isso aqui é zero. Então isso mostra que esse cara daqui é zero, portanto esse é zero. Então só tem uma solução. Tem solução, que a gente criou, e é única. Então todo elemento do espaço se escreve de maneira única como a soma de um elemento de N com um elemento ortogonal a N. Ok? Quer dizer, mostramos isso, né? Acho que eu vou até escrever aqui.
é espaço vetorial com produto interno. Quem for refazer essas contas pode fazer pensando logo no caso complexo, que também funciona, tem suas peculiaridades lá do caso complexo, que o produto escalar é definido com uma propriedade um pouquinho diferente, mas espaço vetorial com produto interno. N subespaço de E. N ortogonal igual ao conjunto do x, tais que x escalar n igual a zero para todo n pertencente a n. Então, é soma direta de n com n ortogonal. Isso aqui significa o seguinte: para todo x pertencente a aqui, vou botar assim, de dimensão, porque eu usei a base aqui, né? Finita. Para todo x pertencente a existe um único par x0, x1, pertencente a n vezes n ortogonal, tal que x igual a x0 mais x1. Foi o que a gente acabou de provar. Tá legal? Repara, aqui é tudo abstrato, mas a figurinha é o centro da história. Se essa figurinha não iria a lugar nenhum. O Fourier não fez a figurinha por cima. Ele não tinha essa analogia, assim. Porque essa analogia passa, porque o Fourier faz esse negócio em 1820 coisa, 21, 22. Eu não sei se o produto interno do Hamilton já tinha aparecido em outro lugar, mas digamos que não. Aí o Hamilton, em 1843, sei lá, faz lá os quaternions, aparece o produto interno dele, também faz outras coisas. Aí um dia, alguém diz, pô, mas isso é tudo a mesma coisa. Na verdade, o Hilbert, mais ou menos, Hilbert viveu por volta de 1900, é o primeiro cara a dizer assim, porque o Fourier faz o seguinte, ele tem uma função f, então ela passa a ser escrita como uma combinação linear infinita de funções. Quer dizer, ele é vamos dizer, 1 a 1, vamos botar assim, vou fazer só com senos, tem situações que você faz só a série de senos, então você faz assim, B1 seno x mais B2 seno de 2x, mais etc. Então ele olha e diz, poxa, então a função f, ela é como se fosse uma N-upla infinita, B1, B2, B3. E aí você pode pensar isso aqui como se fossem as coordenadas da função. E ocorre que o produto escalar você multiplica coordenada a coordenada e soma, faz a soma infinita, tem umas coisas assim. Mas, quer dizer, já é muito depois do Fourier que o cara saca isso aqui, e aí logo depois, mecânica quântica e tal, em algum momento alguém, não sei se é o von Neumann, mas é praticamente 100 anos depois do Fourier, ele diz, essas coisas todas são produto escalar. E aí unifica essas ideias todas. Então, não teve essa moleza para o Fourier, não, ele teve que quebrar as pedras. Bom, então, nós temos isso aqui. O teorema do núcleo da imagem, então a gente pode pensar assim, né? Você tem aqui o núcleo,
núcleo de T. Do lado de cá você tem a imagem de T. E aí você tem o fatiamento do espaço. Então, em vez de botar qualquer cara, você bota aqui o ortogonal. E você pode dizer, então, que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do ortogonal. Mais, né? A T, na verdade, o que a gente prova, então, é que T de N de T ortogonal na imagem de T é linear e bijetiva. Para cada cara aqui da imagem tem um único cara azul aqui que vai nele. Em particular, a dimensão desse é igual à dimensão desse. Que vai ser, então, N menos a dimensão do núcleo de T. Quer dizer, na verdade, daqui a gente tira que a dimensão de N mais a dimensão do ortogonal é igual à dimensão de E. Então, isso eu estou usando aqui, que a dimensão do espaço é N, que é a soma desses dois aqui. Isso tem uma consequência matricial, consequência interessante com matrizes. Posso apagar? Beleza. Olha só, quando você tem a matriz, A1, A1N, AM1, AMN, você pode falar no espaço das linhas e no espaço das colunas. Né? As combinações lineares das colunas são a imagem de T. Quer dizer, o espaço das colunas é igual à imagem de T. E o espaço das linhas? Bom, primeiro está claro já, né, que a gente obtém as coordenadas do cara aqui, multiplicando escalarmente cada linha pelo x. Se der 0, 0 aqui, quer dizer, se o x estiver no núcleo, ele vai ter que ser perpendicular a cada linha. Então, o núcleo é o ortogonal do espaço das linhas. Mas não é difícil ver que o ortogonal do ortogonal, em dimensão finita, você tem o ortogonal do ortogonal, dá o próprio espaço. Você tem esse cara, esse é o ortogonal que completa ele, esse tem dimensão K, esse é N menos K. Você pega esse e procura o cara de dimensão, se esse tem dimensão N menos K, o cara que é ortogonal a ele, que tem dimensão K, que completa tudo, é o N original. Então, o espaço das linhas, porque o núcleo é o ortogonal do espaço das linhas, mas também o espaço das linhas é o ortogonal ao núcleo. Quer dizer, se eu pegar as combinações lineares das linhas, pensando esse cara como vetores de Rn, ele é ortogonal ao núcleo. O nosso teorema diz que esses caras têm a mesma dimensão. Ou seja, se você olhar para a dimensão do espaço das colunas e para a dimensão do espaço das linhas, é a mesma. Sempre. Eu costumo dar um problema sempre, né, de achar a matriz
2 por 2, 3 por 4, sei lá, qualquer coisa, tal que a dimensão do espaço das colunas seja diferente da dimensão do espaço das linhas, que é para criar um problema sem solução. Então, vamos dizer, teorema, né? Outra versão do teorema do núcleo da imagem, a dimensão do espaço das linhas é igual à dimensão do espaço das colunas. Versão, agora, vamos dizer, depois dessa volta abstrata toda, pega uma matriz, bota números ali, enche a sua matriz de números, pode botar 15 por 14, 2 por 18, 18 por 2, qualquer coisa que você queira, você pode apostar que a dimensão do espaço das colunas é a dimensão do espaço das linhas sem medo de perder. É um teorema. Tá legal? Bom, cadê são? Hã? Caramba, não é possível que eu dou um negócio desse. Vocês tinham que perguntar mais, cara. Senão, o que eu vou fazer? Vou falar de determinantes? Repara que, assim, eu não sei se eu enfatizei que mudança de base tem matriz envolvida também, né? Porque, repara, por exemplo, aqui, né, você tem a sua matriz A, A11, AM1, A1N, AMN. Pelo que a gente viu, você pode pegar o núcleo aqui, o ortogonal núcleo aqui, pegar a imagem aqui, e aí esses caras aqui vão ser levados nesses, aqui tem K, aqui tem N menos K, aqui também tem N menos K, de maneira objetiva. Então, a gente pode escolher uma base aqui ortonormal, né? Imagina assim que você pega uma base ε1, εk mais 1, εn, esses caras aqui estão no núcleo, e esses caras aqui estão no ortogonal núcleo. Pode fazer isso. É uma base ortonormal do núcleo, uma ortonormal do normal. Essas de K já são perpendiculares ao de K, tem isso aqui. Essa base, o que vai acontecer? Esses caras vão em zero. E esses vão completar a imagem aqui. Quer dizer que, por exemplo, então, se você disser, então vamos escrever a matriz da transformação nessa base aqui. Considerando aqui a base de RM, a canônica ainda, mas mudou a base aqui. Então, mudou a base aqui. Então, o que vai acontecer? O primeiro cara é levado em zero. Então, a primeira coluna da matriz é zero, até a késima. E depois tem um bloco aqui. Né? Esse bloco aqui é M, né?
Aqui sobram n menos k, aqui. Então isso aqui não precisa ser quadrado, né? Eventualmente isso aqui, vamos botar assim, aumentar um pouquinho aqui ainda para... Aí aqui, ficou ruim, né? Porque o n menos k não pode ser maior que m. Porque a imagem não pode ter dimensão maior do que a do contradomínio. Então essa figura aqui é impossível. Então vamos trocar para uma outra assim. Você ainda pode melhorar isso, porque olha só, você pode pegar aqui e dizer, bom, do lado de cá, eu vou pegar como base o quê? Eu pego o primeiro cara daqui, aqui eu tenho epsilon k mais 1, ele vai aqui no t de epsilon k mais 1. Epsilon n no t de epsilon n. Como aqui é objetivo, esses caras formam uma base aqui, a base da imagem. Eles são linearmente independentes. Eu posso escolher eles como elementos, como os primeiros elementos da minha base de RM e completar com outros caras. Então eu pego assim, ó, T de epsilon k mais 1, T de epsilon n, aí eu boto, sei lá, delta 1, sei lá, até... Bom, não sei quantos caras tem aqui, né? Delta. Aqui tem n menos k, então n menos k mais 1 até delta m. E eu posso fazer isso aqui sem uma base de RM. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Primeiro, eu escolhi uma base aqui. Não sei esses. Aí, quando esses caras são levados aqui, as imagens desses formam um conjunto linearmente independente em RM. Eu posso pegar esse conjunto linearmente independente e dizer, não, então você é o primeiro vetor da minha base, você é o n menos k-ésimo, e eu vou botar outros aqui. E essa vai ser agora a minha base de RM. Agora a minha matriz, ó, continua esses caras sendo levados em zero, só que esse daqui é levado no primeiro, o outro no segundo. Então a minha matriz aqui passa a ser isso, ó. Vamos dizer assim, vou encurtar um pouquinho mais aqui. Aqui tem os meus n menos k. Aí eu tenho 1 até aqui e 0 aqui. Porque este k mais 1 ésimo que está aqui, a imagem dele é o primeiro daqui. O primeiro daqui, as coordenadas dele são 1, 0, 0, 0, 0. É isso. Então, escolhendo uma base apropriada, uma base apropriada aqui, e uma base aqui. Aqui você pode até se dar o luxo de pegar uma base ortonormal. Aqui, da maneira como eu fiz, não tenho mais essa folga, né? Talvez, quem sabe, né? Porque aqui nesse cara, eu tenho ainda alguma chance de conseguir caras ortogonais aqui. Conseguir que esses caras aqui sejam ortogonais. Porque esses caras aqui não estão determinados, eles têm que estar nesse espaço, mas eu posso mudar a minha base. Tem várias bases ortonormais, infinitas bases ortonormais aqui. Então, eventualmente pode ser que eu consiga, mas já consegui uma coisa assim. Então, você pode ver que qualquer transformação linear pode, escolhendo bases adequadas, terminar com uma matriz assim.
O problema é que você não recebe vetores na base que você pediu a Deus. Você recebe vetores na base canônica. Né? Todos os fornecedores, padrão na China, não tem. O chinês só fabrica vetores na base canônica. Ele te entrega o vetor na base canônica. Você quer o vetor na sua base aqui, você vai ter que se virar. E aí você... Né, vamos sonhar com um dia que aí o chinês nos fornece um insumo básico, a gente processa e revende para eles isso aqui, mas ele quer comprar o cara na base canônica. Então isso aqui também não vai sair na base canônica, vai sair nessa base aqui. Porque essa matriz, ela recebe um vetor escrito nessa base e entrega o T dele escrito nessa base aqui. Então tem um problema, toda vez que você, para facilitar a sua vida, para entender melhor o problema, para resolver o problema, você escolhe uma outra base, você depois tem que fazer a mudança de base. E a mudança de base, essencialmente, é uma matriz também, porque a mudança de base é pegar o vetor escrito na base alfa e escrever na base beta. É o mesmo vetor. Então, quando você pegasse a função identidade do espaço nele mesmo, e o vetor entra escrito aqui, só que aqui você escolheu a base alfa e aqui você escolheu a base beta. Então, pelo que a gente viu, qualquer transformação linear de quaisquer dois espaços vai ser representada por uma matriz se você tem as bases. Então, vai ter uma matriz que faz isso. Então, no final das contas, né, você vai ter essa coisa aqui, vai ter que ter uma matriz aqui e outra aqui. Essa aqui pega o vetor em Rn na base canônica e escreve nessa base aqui, de alfa. E essa daqui, beta. Então, essa daqui matriz que muda da canônica para alfa. Então, entrou um cara na canônica, multiplica por essa matriz e ele sai escrito na base alfa. Aí você faz isso aqui com ele. E aí, esse cara daqui saiu na base beta. Então, aqui é a matriz que muda de beta para a canônica. Tipicamente, essa aqui você tem. Porque você está fazendo as contas, todas as contas são feitas na base canônica. Todos os seus vetores, né? Vetor, eu estou botando abstratamente, mas vetor, quando a gente está com a mão na massa, é uma N-upla. N-upla que veio, N-upla. N-upla, então, está na base canônica. Então, quando você tem os seus vetores aqui, esses vetores aqui, eles estão na base canônica. Então, se você tem um vetor, como é que a gente muda, digamos assim, que você tem aqui vetores, delta 1, delta m, vetores. Então, cada um deles está escrito na base canônica. E aí você tem x igual, digamos que isso aqui é a nossa base beta. X igual a x1 delta 1 mais x m delta m. Bom, mas o delta 1, na verdade, né? O delta 1 é delta 1 delta m1. Escrito na base canônica. Delta 1m, delta mm. Está aqui já a matriz. Então, essa matriz aqui, ó, delta 1, delta
M1 delta 1M delta MM vezes x1 xm, essas são as coordenadas do seu vetor x na base beta. Se você tem elas, você multiplica por essa matriz e sai esse cara escrito na base canônica, porque isso aqui já está escrito na base canônica. Então, sempre uma das duas você tem. Sempre que você tem essa matriz, a que faz o contrário é a matriz inversa. Quer dizer, porque a outra matriz vai pegar o cara escrito na canônica e vai escrever na base beta. Quando você multiplica as duas, se você multiplicar, né, vamos dizer, essa muda da beta para a canônica, a outra muda da canônica para beta, você multiplica as duas, entrou beta, saiu canônica, entrou canônica, saiu beta, voltou o mesmo cara, então é identidade. Por outro lado, se você multiplicar do lado de cá, né, entrou canônica, saiu beta, entrou beta, saiu canônica. O mesmo cara, então vai ser identidade. Então, do lado de cá, você poderia fazer a mesma coisa e dizer, bom, eu tenho a inversa da matriz que eu quero, e aí eu tenho que inverter. Então, tipicamente, você pode dizer assim, é como se você dissesse assim, ó, eu tenho a matriz aqui, M1, que é o análogo dessa, só que eu quero a inversa. E aqui eu tenho a M2, que é essa daqui. Mais ou menos esse padrão. E tudo fica muito mais fácil se a base é ortonormal. Então, aqui aliás, ó, no nosso caso, repara, esses camaradas aqui não nos preocupam, porque a matriz já vem pronta. Essa primeira matriz tem que pegar o cara da canônica e escrever na base ortonormal. Isso é fácil, quer dizer, pegar um vetor e escrever na base ortonormal, a gente consegue. Vou só então, fazer uma observação sobre isso. Como é que é a matriz que muda de base ortonormal para base ortonormal? Imagina assim, você está em Rn, aí você tem ε1, εn, isso aqui, estou botando, mas não são números, são vetores. Então, isso aqui é base ortonormal. Vamos dizer assim, que ε1, vamos dizer, εi é A1i, A, Ni. Cada εi é isso. Aí, então, bota esses caras aqui. A11, AN1, A1N, ANN. Eu quero uma matriz que multiplicada por essa, quero botar aqui uma matriz que multiplicada por essa vai me dar a identidade. 0 aqui. Esses caras são 2 a 2 ortogonais. Olha ela aqui, ó. A11, AN1. Aqui tem A12, AN2. Então, aqui eu vou botar A12, AN2, A1N, ANN. Porque, olha só, esse cara é igual a esse. Então, quando eu faço o produto escalar desse por esse, dá 1. Esse daqui é ortogonal a esse, então ortogonal a esse. O produto escalar desse por esse dá 0. O produto escalar desse por qualquer um dos outros aqui vai dar 0. Então aqui vai encher de 0. Mesma coisa agora. Esse daqui, escalar cada um desses dá 0, exceto com esse daqui. Então vai dar 0 aqui, 1 aqui
tudo zero. Então, quando você tem uma base ortonormal, inverter é a transposta. E tem de brinde uma coisa que talvez não seja tão óbvia, porque quando você faz assim, está claro que dá tudo zero. E se você fizer o contrário? Imagina que você faça essa matriz aqui, A11, AN1, A1N, ANN, e multiplica por esse aqui, A11, AN1, A1N, ANN. E agora? Acho que eu não sei mais, porque quando eu faço esse daqui por esse daqui, dá a soma dos quadrados desses, né? Eu nem sei se é 1. Não estava Não veio escrito, né, que que, ó, esses caras são 2 a 2 ortogonais e unitários. Então, quando eu somo os quadrados na coluna, dá 1. Mas quando eu somo os quadrados na linha, sei lá. E aí? Só que nós estamos com uma matriz quadrada, uma transformação de Rn em Rn. Esses caras ortogonais, essas colunas, são 2 a 2 ortogonais, elas são linearmente independentes. Então, a imagem é gerada por N vetores linearmente independentes. Ela é o Rn todo. Né? Aliás, porque é matriz. E, como eles são linearmente independentes, então essa transformação é injetiva e sobrejetiva. Quando uma função é injetiva e sobrejetiva, se uma função for inversa dela à direita, é inversa à esquerda e vice-versa. Então, essa matriz aqui, que multiplicada à esquerda dessa daqui dá identidade, quando eu multiplicar à direita, tem que dar identidade também. E isso a gente ganhou de brinde aqui nessa história também. Quer dizer, não é... Em geral, quando você tem matrizes quadradas, é verdade isso. Se você tem uma matriz quadrada e multiplica por outra quadrada, o resultado da identidade, pode trocar a ordem que vai dar identidade também. Então, isso é um resultado geral que agora a gente usa aqui no caso ortonormal. Mas a primeira parte veio de graça, é o truque do Fourier, na verdade. Então, temos isso. O que mais que eu tenho que falar? Já deu, né? Já falei a beça hoje. Mas... Não, eu estou preocupado porque eu vou falar terça-feira. Eu tenho que falar de determinante. Meu plano, assim, eu pensei, terça-feira eu termino as coisas assim, básicas, eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Aí, nessa aula de quarta, eu falo de determinante, que é um assunto mais algébrico, assim, e tal. Que eu posso... Determinante é aquela coisa que frequentemente se faz assim. No colégio, quando você vê de uma maneira esdrúxula. E quando chega na universidade, eu digo, como você viu no colégio? Mas tem uma coisa... o problema determinante é o seguinte, eu fiz uma abordagem totalmente geométrica para o determinante 2x2 e 3x3. Só que essa abordagem começa a esbarrar na questão que eu levantei, que é você troca a ordem e troca o sinal. Mas você tem várias maneiras de, partindo de uma combinação, ir trocando a ordem até chegar em outra. Quem garante que todas vão fazer o mesmo sinal? Que basicamente a questão se eu consigo partir de uma configuração e permutando
até chegar numa outra configuração, só com trocas, a paridade do número de trocas é sempre a mesma, quer dizer, se eu conseguir fazer com 8 trocas, eu não posso fazer com 15, mas posso eventualmente fazer com 16. Se eu conseguir isso, então o sinal está garantido. Isso é um teorema. Então a gente tem que fazer um teorema algébrico, puramente algébrico. Eu estava pensando em fazer pelo menos esse teorema, talvez não fazer tudo determinante, mas fazer esse. Então, por hoje é isso.